No JL Debate de hoje vamos abordar o projeto de lei 1904/2024, que equipara qualquer aborto realizado no Brasil após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio, mesmo em caso de estupro. O projeto de lei, proposto pelo deputado Sóstenes Cavalcante, tramitou em regime de urgência e foi aprovado permitindo que o projeto vá ao plenário a qualquer momento. A proposta gerou grande polêmica, com quase 90% dos votantes no site da Câmara expressando discordância a respeito disso. Esta questão polariza opiniões e levanta importantes discussões sobre direitos reprodutivos, ética e legalidade. Para falar sobre o assunto, eu recebo no estúdio a professora e doutora em Ciências Sociais, Dida Dias. Boa tarde, Dida. Boa tarde. Seja bem-vindo ao JL. E também o advogado e comentarista do programa Opinião, Roberto Mohamed. Tudo bem, Mohamed? Bem. Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Participe do nosso debate através do WhatsApp 13 99 664 6781. Dida, vou abrir então a pergunta contigo. Eu queria saber quais são as implicações sociais e éticas, né, de equiparar o aborto, né, tardio ao homicídio simples. Eu queria saber a sua opinião a respeito disso, considerando contextos como saúde pública, autonomia da mulher e direitos humanos. Primeiro dizer que é muito importante essa conversa, né? Estarmos aqui conversando sobre isso, um tema tão importante que acontece no Brasil, no mundo, mas pensando no Brasil, e sempre é jogado debaixo do tapete. Então, obrigada e parabéns para possibilitar essa conversa. Acho que primeiro, assim, nós vivemos num país que, se a gente pensar que no primeiro semestre do ano passado aconteceram notificados 34 mil casos de estupros, sendo que a maioria é de crianças abaixo de 14 anos de idade. Essas crianças, elas não... Essa discussão não acontece, é proibido de acontecer na escola, porque não existe incentivo para isso acontecer na escola. Então, são crianças, são mulheres que são criminalizadas e mandadas, a ideia, o projeto que manda para o encarceramento, sendo que elas são novamente vitimizadas. Além do estupro, ela e profissionais são criminalizados por conta de uma sociedade que não se preocupa com ensinar com educação sexual na escola, não se preocupa em políticas públicas para que a saúde tenha condições, os profissionais tenham condições de melhor orientar a população, e mais ainda, um projeto que é proposto por um setor da Câmara Federal, que, segundo palavras do pastor Henrique, é de fundamentalistas religiosos que deveriam estar produzindo políticas públicas para as mulheres, políticas públicas de combate ao estupro. E aí a preocupação, qual será a próxima? Né, que são projetos que a própria OAB indicou, a OAB no seu Conselho Nacional, como inconcebível, né, porque são atitudes do período da Idade Média. Perfeito. Mohamed, como você vê essa questão? Como é que isso pode impactar de forma, vamos falar, jurídica nessa questão? Tiago, eu vejo isso como não é só os fundamentalistas da Câmara. Uhum. Aprovou com uma folga. Então nós vemos gente aí votando, gente da direita, gente do centro, gente que não é evangélica. Eu acho que foi muito mais uma jogada fisiológica que não vai passar no Senado. E eu estou notando a mesma ignorância de ambos os lados na discussão disso, demonstrada no tal PL das praias, na PEC das praias. Certo. Por quê? Aquele projeto de emenda constitucional em nenhum momento privatiza a praia, porque praia não é terreno de marinha, praia é bem público.
ele acaba com o terreno de marinha, uma excrescência que só existe no Brasil. O Neymar não ia conseguir fazer aquele hotel lá, não com ou sem o projeto, porque não tem nada a ver com a praia. É por questão da legislação ambiental. O MP jamais permitiria. Então aquilo lá fez a Luana lacrar, o Neymar lacrar, e um monte de ignorante lacrar, e o projeto não tinha nada a ver com isso, era para acabar com uma excrescência. Por trás desse projeto, e esse projeto não tem nada a ver com o aborto legal, tal, ele proíbe qualquer tipo de aborto, ele despreza a legalidade do aborto que existe por lei, a autorização da anencefalia e nos casos de estupro. E ele, na verdade, foi pautado em resposta a um projeto apresentado por uma deputada de esquerda que tinha apresentado um projeto que liberava o aborto. E que já apresentaram 500 e nunca passou nenhum. Mas eles se sentiram, usaram isso como motivo, como usaram uma normativa da OMS que já foi revogada há 20 anos. Certo. A questão toda é o seguinte, por que 22 semanas e começou a gritaria? Hoje, se a criança, se uma menina de 11 anos, como aconteceu naquela menina aqui, ela foi estuprada, foi aberto inquérito, feito boletim de ocorrência, ela vai no SUS e o SUS não faz o aborto. Só que é autorizado por lei. Ou seja, o que o Lula tem que fazer? Chamar a Anísia e falar, olha, você vai fazer uma normativa no SUS, com o boletim de ocorrência na mão e a manifestação do delegado dizendo que foi aberto o inquérito e que a menina foi estuprada com o corpo de delito, o médico do SUS que se recusar a fazer vai ser exonerado a bem do serviço público. Acabou o problema. Porque em 3 semanas você tem essa menina fazendo o aborto legal. Por que 22 semanas? Porque vai ter que... O SUS se recusa, tem que ir para a justiça, pega uma juíza evangélica, um juiz evangélico ele nega, aí vai para o tribunal, dá o azar de pegar um desembargador evangélico, ele também nega, e aí o que acontece? Você ultrapassa as 22 semanas. Bastava que o Lula dissesse, Janja, Pepe, depois a gente namora, vamos lá que eu tenho que fazer um negócio urgente aqui. Aí faz lá, manda alguém redigir uma normativa dizendo o seguinte, de agora em diante no SUS, chegou menor de idade, com documento na mão, boletim de ocorrência, ou uma declaração do delegado dizendo que o inquérito foi aberto e o exame de corpo de delito, vai fazer em 24 horas o aborto, senão o médico que se recusar está exonerado a bem do serviço público. Acabou o problema. Sabe, o que eu noto é que mesmo no contra ou a favor, independentemente da sua posição, as pessoas querem lacrar, querem fazer discussão. Aí você tem metade da programação da Globo News falando só disso, metade da programação da CNN falando só disso, metade da programação da Jovem Pan falando disso, da Bandeirantes, e todo mundo ganhando com isso. Acabou o auê da PEC das praias, né? Agora entrou o PL do aborto. Só que a solução ninguém dá. Por que eu tenho que judicializar um direito que a lei me dá? A menina é aborto legal, não é? A família quer que ela faça? Ela foi violentada com 11 anos, com 12, com 13, com 14, com 15, 16. Boletim de ocorrência na mão, Hospital do SUS, está aqui, tem que fazer agora, senão só vai para a rua. Acabou o problema. É só o Lula fazer alguma coisa. A Anísia, ela não precisa nem do Lula. A Anísia é a ministra da Saúde, ela é a chefe do presidente do SUS. Ela faz a normativa dizendo, olha, você vai responder inquérito administrativo se recusar a atender uma menor de idade que tenha sido violentada e engravidou se você não fizer o aborto. Resolveu o problema. Eu não preciso ficar batendo boca com um ignorante que nem o Sóstenes Cavalcante. Aquilo é um boçal, eu acho inclusive que ele nasceu boçal, ele não é um cara que se tornou boçal, porque boçal daquele jeito ninguém se torna, ele nasce. Você vai bater boca com esse tipo de gente? É como o Paulo Miklos falou ontem no Roda Viva, você não tem que discutir com a extrema-direita. Você ouve, fala legal, tchau, e vai embora, e vai lá e resolve o problema por trás deles. Acabou, cai todo mundo sentado. Perfeito. Já que o Roberto Mohamed citou dos 22 semanas, existe algum consenso ético ou social sobre quando começa a vida humana, professora? Então, essa não é uma educação, esse não é o debate que eu, por exemplo, tenho que entrar. Certo. Esse não é o debate. O debate é que nós vivemos num país onde essa discussão, volto a repetir, viveu o tempo inteiro debaixo do tapete. Certo. E não é possível
um presidente, ou um governador, ou um prefeito, só assinar. Porque no caso da menina do Espírito Santo, depois de ela ter que sair do Espírito Santo e conseguir fazer em Pernambuco, a sociedade, parte da sociedade, estava lá criminalizando a menina. Professora, então eu vou dar uma mexida nessa pergunta. E se eu colocar isso como perspectiva, tá? Sobre a influência em cima desse debate, como é que ficaria então essa resposta? Que influência a respeito das 22 semanas? Eu não entendi, desculpa. Existe algum consenso ético dentro da questão? Quando é que começa a vida humana? Você falou que não tem resposta para isso, que não queria entrar nesse mérito. Eu não tenho resposta, que depende, porque não pode a orientação religiosa... Exato. A perspectiva em relação a isso, como que ela influencia? Depende, né? Então, assim, existe todo um debate. Assim, no geral, a sociedade sabe que o aborto, mesmo não legal, ele existe. Certo. Tanto de mulheres católicas quanto evangélicas. Isso é ponto pacífico. Então, tem que ser tratado como questão de saúde pública. Ponto. Certo. Em relação... E aí, como é que fica a discussão sobre quantas semanas? Então, e na história das discussões sobre o aborto, mesmo partindo da igreja, da história da igreja, do cristianismo, cada período da história teve um tempo que era aceito como é vida ou não é vida. Então, esse debate, eu não sou médica, certo, e eu não entro nesse debate, e eu não quero falar aqui, inclusive, enquanto uma orientação religiosa. O que nós temos que pensar que, independentemente desse parlamentar ser um boçal, como o meu colega colocou, que eu concordo, ele fez isso utilizando uma questão extremamente grave da nossa sociedade para lacrar. Ele está lacrando, certo, porque nós, a sociedade civil, eu sou uma professora, sou mãe, sou avó, eu lidei com estudantes, com formação de professores, e sei o quanto que isso é grave, o quanto que as meninas mal percebem, porque elas não têm orientação, mal percebem que engravidou, e que não vai conseguir passar das 22 semanas, porque não consegue nem saber que está grávida, a sociedade não permite que ela saiba, e então isso vai levar uma criminalização da sociedade, inclusive. Porque, por mais que esse projeto tenha... a gente viu que muitas pessoas discordam desse projeto. Tem mostrado, você começou dizendo Exato. Isso. Acontece que ele está lá. A gente teve que paralisar de fazer as nossas outras ações por conta desse projeto que serve, inclusive, ele serve para orientar a cabeça, inclusive, as ideias de pessoas que estão desesperadas, por exemplo. Ele acaba servindo para orientar isso. Só que ele não mexe numa questão gravíssima da sociedade, que é o quanto que o estupro ele está presente na nossa sociedade. E aí, não preciso dizer, né, mas é melhor eu lembrar que dentro da família, né, acho que é muito importante dizer isso, dentro da família, das pessoas próximas à família, maioria de crianças, mas não só de crianças, então, isso faz com que as pessoas tenham medo, inclusive, até de procurar um serviço que não existe em todos os hospitais. Dentro de casa, e não existe em todos os hospitais. O Cachoeirinha, em São Paulo, por exemplo, foi fechado. Então, não só em todos os hospitais. A maioria dos profissionais, o Conselho de Medicina não faz isso, não impede, não tira a autorização do médico continuar exercendo a sua profissão, quando tem as 1000 denúncias que as mulheres fazem. Então, não é tão tranquilo isso. E não é uma canetada do presidente somente. Não é uma canetada, porque ainda os profissionais, eles estão legislando com a sua orientação, inclusive assim, de serviço público, e não pode. Você concorda, Mohamed? Então, eu acho que a professora colocou duas coisas misturadas aí no meio. Uma coisa, a gente está falando do aborto legal. Né? Eu, por exemplo, sou contra o aborto. Eu acho que o aborto legal tem que ocorrer.
no caso do estupro e no caso da anencefalia. É óbvio que tem, ou quando a vida da mãe está em risco. Agora, é lógico que eu não apoio essa história de meu corpo, minhas regras. Espera aí, né? A gente não está falando de ir no banheiro, a gente está falando de uma vida que inclusive foi gerada por 2 pessoas, não foi uma só. Então, e aí outra, desculpe, professor, mas eu não concordo com essa história de que falta orientação, essa juventude hoje é mais esclarecida que nós, eles têm mais acesso à informação do que nós temos com a nossa idade. Então eles sabem muito bem o que estão fazendo. Os métodos contraceptivos hoje, antigamente uma menina não podia comprar uma pílula anticoncepcional na farmácia. Hoje, se ela tiver 14 anos e entrar na farmácia, ela compra. A orientação, o Ministério da Saúde gasta uma fortuna com prevenção, com distribuição gratuita de contraceptivos. Então, eu não posso misturar as coisas. Então, aí, meu corpo, minhas regras. Tá bom, eu posso fazer o que eu quiser, engravidei, vou lá e tiro, engravidei, vou lá e tiro, engravidei, vou lá e tiro. Não é assim. A gente não pode fazer disso uma panaceia. Quanto à questão social, é sim uma questão normativa, porque uma questão social é uma ignorância o que aconteceu no caso daquela menina de 11 anos, mas a sociedade tem o direito de se manifestar em quem é contra e quem é a favor. Teve a marcha da maconha agora, há uma semana. É um direito deles, como é um direito de pessoal que é contra o aborto no mundo todo. Nos Estados Unidos, metade dos estados é autorizado, metade não é. Antes todos se curvavam a uma decisão da Suprema Corte que mudou. Mas lá também, você tem grupos que ficam na porta. Em Nova York, o estado de Nova York permite o aborto. E toda a clínica de aborto tem sempre 20, 30 gatos pingados lá com placa xingando quem entra dentro da clínica. É um direito de manifestação, isso não tem nada a ver com cultura ou com uma questão social. E tem quem é a favor e quem é contra. O que está se discutindo especificamente nesse caso é a questão do aborto legal. E aí é um absurdo que um deputado, que tem obrigação de zelar pela lei, criminalize em primeiro lugar, o Supremo derrubava isso em 2 dias, né? Mesmo que aprovassem. Por quê? Porque ele não mexe na questão do aborto legal. Ele criminaliza a partir de um determinado tempo de gestação e criminaliza o médico que faz, o hospital e tal. Essa lei não pode. Por quê? Porque se é aborto legal, eu não posso criminalizar. É como você fazer algo autorizado por um juiz. E é importante sim a normativa, professora, por um motivo muito simples. É inconcebível para mim que o SUS se recuse a fazer uma coisa que está em lei, porque o SUS é sistema público de saúde. Ele é controlado pelo governo federal. Não importa se o governador do estado é evangélico, se o prefeito é evangélico, aquele hospital ele é administrado pelo município. É SUS, tem que fazer, senão o cara está cometendo um ato de desobediência que é crime capitulado em lei. Então, é preciso agora que isso se faça imediatamente. No dia seguinte, esvazia a discussão do projeto no Congresso. Porque o que eles quiseram, como a senhora disse, era provocar esse tipo de discussão para mostrar força para o governo, com medo de outros projetos que estão sendo apresentados na Câmara. Quando o cara vem querer fazer uma demonstração de força com você, você passa a rasteira nele, você ganha. Gostaria de fazer uma observação? Perfeito. Não, perfeito, é isso, né? Agora eu queria falar uma questão sobre, que não é essa discussão mesmo, do aborto não legal, mas é importante que seja dito que nos países, inclusive católicos, né? Espanha, Portugal, Itália, acho que México, Uruguai não. Uruguai é legalizado. O número de aborto não aumenta, diminui, porque inclusive é previsto uma equipe multidisciplinar que quando a mulher procura, ela às vezes ela até muda de ideia. E mais que isso, existe todo o sistema de saúde educacional que orienta as mulheres, as meninas, né? Então, diminui. Isso é muito importante ser dito. Agora, eu discordo de que as meninas aqui conhecem. As mulheres, as pessoas, homens e mulheres, não conhecem o seu corpo. Não é verdade que a contracepção as pessoas tenham acesso à contracepção. Os métodos contraceptivos são extremamente falhos e volto a dizer, as mulheres, mas principalmente as meninas e os meninos não sabem. Então, eu trabalho enquanto professora, como educadora, com jovens. Não sabem.
É verdade, eles conhecem muito bem a internet, veem muito bem pornografia, mas não sabem sobre o funcionamento do seu corpo. Então, essa questão é uma questão que ainda é uma preocupação muito grande no sistema educacional brasileiro e de saúde também, porque esse serviço poderia ser dado em conjunto com o SUS, tanto com o SUS como o sistema da educação. Mas volto a dizer, uma canetada do presidente não resolve. Todo um sistema nacional de longo tempo nesse país, que seja 1 ano, 2 anos, 3 anos, não resolve uma canetada de Brasília para isso resolver. Porque precisa dos organismos tipo o Conselho de Medicina, as universidades, precisam várias instituições estarem juntas para que isso, de fato, se irradie de Brasília para os municípios. Professora, eu vou te interromper, porque a gente está quase no final do nosso programa. Roberto, gostaria de fazer alguma observação em cima do que ela falou? É que, infelizmente, a professora insiste em determinados conceitos que não fazem parte do que a gente tem que discutir aqui, mas eu me lembro de uma coisa que foi notícia há 40 anos atrás, mais de 40 anos atrás, quando o Brasil tinha aqueles projetos de penetrar estudantes universitários indo para a Amazônia e tal, e se fazia distribuição de pílula anticoncepcional e tinha mãe que achava que era vitamina e dava para os filhos tomarem. A gente não tem mais essa situação. Na verdade, eu acho que o Estado não pode ser tão paternalista a achar, porque senão você justifica tudo, né? A pessoa não sabe, por isso que fez. A pessoa ficou nervosa, por isso que fez. O Estado é mau, por isso que fez. A gente vai cair na armadilha da Márcia Tiburi no Rio de Janeiro, que tem a cultura do assalto e que acha que o assaltante não tem que ir para a cadeia porque ele foi contaminado pelo sistema capitalista. Fala bobagem, não paga imposto e língua não tem osso, mas a gente também tem que ter um certo limite nessa condescendência da gente com tudo. O aborto é uma coisa muito séria e não pode simplesmente ser banalizada. Agora, o que não pode é um deputado apresentar um projeto desse, ser pautado com urgência, para atingir de frente uma outra lei de mesmo grau, e que, na minha opinião, este projeto cai no Supremo em 2 ou 3 dias, mesmo que ele fosse votado, e eu duvido que ele seja sequer pautado no Senado. Perfeito. Quero agradecer a presença dos dois aqui no Debate JL. Agradeço também a sua audiência. Amanhã tem mais Jornal Litoral a partir de 15 para 1 da tarde. Grande abraço para vocês e até mais.